A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos a Deus nesta manhã de quarta-feira, 20 de maio de 2020. Nós estamos vencendo aos poucos esse problema mundial através da oração e através das autoridades constituídas por Deus para prover uma melhor medicina contra esta pandemia. Nós agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade, já saudando aqui, ou melhor, dando nossas saudações a Flávia Carvalho, Catalina Coelha, também a Camila Duarte, que estão conectados. Não somos muitos, mas peço aos irmãos que possam compartilhar, que possam transmitir esse vídeo a outras pessoas, em nome de Jesus, para que venhamos a sermos edificados na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de todo o coração as orações e intercessões que estão sendo feitas em nosso favor. Estamos transmitindo nos dias terça, quinta, sábado e domingo em castelhano, e nos dias segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, em português. E estamos convidando você, nessa manhã, para juntos compartilharmos da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar assim? Pai amado, graças te damos em nome de Jesus. Te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Glorificamos a ti, Senhor, que és digno de toda honra, glória e louvor, e que vive e reina por sempre. Deus, apresentamos a ti a todos os enfermos, a todos aqueles que estão acometidos deste vírus, a todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, para poder amenizar esta situação que nós estamos vivendo, e pedir também, Senhor da glória, que tu estejas no controle, Pai amado, de todas as coisas. Usa-nos nesta manhã, faça-se a tua vontade e o teu querer, Senhor, pois nós somos agradecidos a ti e te louvamos pela vida, pela saúde, Senhor da glória, e pela oportunidade que nós temos no nome do nosso Senhor e Salvador. Também pedimos pelos médicos, por todos aqueles que estão na luta, ó Deus, e de perto estão acompanhando este grave problema mundial. Mas nós cremos no teu poder e que basta somente uma palavra apenas, e tudo pode mudar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, nós temos aqui a Dinéia Bernardo, creio que seja lá do Rio de Janeiro, né, irmã? A paz do Senhor. Também nós temos a irmã Regina Araújo, lá de Barcelona, Espanha. Pastor Davi também já está conectado, glória a Deus. Mãe Nara também está conectada. Em nome de Jesus Cristo, vamos compartilhar, vamos juntos aprender a poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Creio que não há nenhum problema técnico, né? Não há, glória a Deus, esperando sempre que seja estável, né? E venhamos a fazer uma boa transmissão nessa manhã de quarta-feira. E eu já peço aos irmãos que estão nos acompanhando, que têm uma Bíblia aí em suas mãos, que possam abrir a sua Bíblia no Salmo de número 142. Irmã Jéssica de Jesus, a paz do Senhor. Vamos compartilhando nossa transmissão, vamos compartilhando com todos aqueles que com certeza têm um horário disponível nesta manhã. São 10 da manhã em Bolívia e horário de Brasília são 11 horas. Glória a Deus. Irmã Adneia está confirmando que é do Rio de Janeiro, e já aproveitando ao vivo, agradecendo a irmã Adneia, que por algumas vezes já tem também nos ajudado com oração e de outras formas também. Deus abençoe poderosamente a nossa irmã que está ali no Rio de Janeiro.
Glória a Deus. Também saudações à vossa família, abraço fraternal a todos, no nome de Jesus. Vamos compartilhando, vamos divulgando o salmo que nós vamos ler para a nossa meditação. É o salmo de número 142. Salmo de número 142. Peço aos irmãos que estejam aí já localizando, o salmo, para que juntos venhamos a meditar na palavra de Deus nessa manhã de quarta-feira. Vamos à leitura. Salmo de número 142, um salmo de Davi, que é composto aí por 7 versículos, e nós vamos ler os 7 versículos, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Pai, te pedimos que guie-nos em toda boa palavra. Não importa que venhamos a aparecer, e sim a ti, ó Senhor, que deve ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. E tudo isso, Pai, te pedimos, no nome do teu Filho amado. Amém, amém, amém. Pastor Melquisedeque, a paz do Senhor Jesus. Pastor missionário Manuel Araújo, desde Barcelona. Irmã Regina Celaya, também paz do Senhor. Eu desejo falar nesta manhã sobre como fazer nossa reclamação, como reclamar sem murmurar. Como reclamar sem murmurar. Nós conhecemos o salmista, o rei de Israel, Davi, aquele cujo seu chamamento nos empolga e nos enche de alegria pela forma, pela maneira como ele foi chamado. Desde muito jovem, cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé, e estando no campo, nós conhecemos muito bem a sequência de que quando Samuel encheu aquele chifre de azeite, por ordem de Deus, e foi até a casa de seu pai para ungir aquele que Deus já havia escolhido. Passaram-se os irmãos de Davi e nenhum deles preencheu o requisito interno. Externo, todos eles tinham as características físicas e talvez de formosura de um verdadeiro rei. Mas a ordem era que Samuel ainda perguntasse se havia algum jovem ou se haviam se terminado os jovens. E então, com um ar não muito de alegria, disse: há um mais que está lá no campo. Então mande chamá-lo, porque não sentaremos à mesa até que ele esteja conosco. Não quero me deter
em esta parte que isso é uma outra história para um outro momento. Davi é ungido rei, e uma das coisas que nos chama a atenção é que a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Sua história é fantástica. Matou um leão, um urso, defendia o rebanho de seu pai. Em seguida de sua história como um cantor, um salmodiador, ele derrota o gigante Golias, com a promessa de que ficaria livre dos tributos, dos impostos, e casaria com a filha do rei. Outras coisas sucederam causando ciúme por parte de Saul, e este homem já ungido rei teve que passar um período de tempo fugindo, refugiando-se em uma caverna chamada Caverna de Adulão, onde homens endividados, homens que eram como que desprezados, se juntaram a ele. E é justamente na Caverna de Adulão em que ele descreve aqui o Salmo de número 142. Um salmo extraordinário, fantástico, que com certeza nos ensinará as nossas posições de reclamações diante de Deus. E quando reclamamos, geralmente se tem como algo ruim, mas reivindicar não é necessariamente algo mal. Existe uma maneira fiel, ou seja, com fé, de reclamar, e uma maneira infiel, sem fé, para reclamar. A Bíblia frequentemente se refere a queixas sem fé e nos adverte contra isso. Olha o que está escrito em Números 14, 26 ao 30. Ele diz: depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros neste deserto. Cairá o vosso cadáver, isso por a má reclamação, murmuração, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito de qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todos aqueles que reclamaram de maneira má, sem fé, não crendo em Deus, e vamos ver isso mais adiante, eles pereceram, seus cadáveres foram deixados no deserto. Está entendendo? Está compreendendo isso? Uma murmuração sem fé. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,14, ele diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Murmurações, murmurar, uma reclamação sem qualquer direito devido, uma reclamação sem fé, sem crer, totalmente contrária ao que Deus aceita e que nós temos em vários salmos de lamentações. Quando rosnamos, quando proferimos palavras grosseiras em reclamações diretas ou indiretas, declaramos algo que é horrível. Horrível. Declaramos que Deus não é bom o suficiente quando nossa reclamação é sem fé. Declaramos, através dessas murmurações, que Deus não é fiel,
Note isso, o perigo de uma murmuração, de uma reclamação sem fé, sem fundamento, apenas por caprichos humanos. Declaramos que Deus não é amoroso. Quando murmuramos, declaramos que Deus não é sábio. Quando murmuramos, declaramos que Deus não é poderoso ou competente o suficiente. Note isso. Palavras de murmurações infundadas colocam nosso Deus em um nível baixo. Caso contrário, ele também, se não fosse assim, administraria o universo de maneira mais eficaz. As murmurações mostram um Deus pequeno. As murmurações mostram que nós não confiamos plenamente no Deus Criador. Reclamar sem fé é pecaminoso, porque acusa Deus de fazer o mal. Quantas pessoas, neste período de tempo, alçaram a voz em murmuração, dizendo: por que Deus isso? Eu acho que eu não mereço. Talvez você seja tão bom quanto o salmista Davi. Talvez você seja muito melhor do que aqueles que reclamaram com fé dentro das Escrituras sem ofender a Deus, sem ofender ao Senhor. O que você pensaria no lugar de Moisés, por exemplo, quando Deus diz que vai destruir toda a nação de Israel? E aí então Moisés diz: Senhor, se tu destruir toda esta nação, risca o meu nome do livro da vida, borra-lo. Ora, não se fala isso de qualquer maneira. Por isso, repito outra vez, reclamar sem fé é um pecado, é pecaminoso. Porque quando reclamamos sem fé, acusamos a Deus de fazer o mal. Oh Senhor, nós não temos de nenhuma maneira o merecimento desse vírus. Por que fizeste isso? Ao invés de dizer: Senhor, estamos em meio a esta pandemia, mas tu continua sendo nosso Deus. Em bons e maus momentos, tu és o nosso Deus. A nossa postura ao reclamar ao Senhor não é uma reclamação de acusação, mas mostrar tudo que nós temos dentro da nossa alma e principalmente declarar que Ele é Deus. Quando reclamamos fielmente, não estamos desafiando descaradamente a Deus. Pelo contrário, é uma expressão honesta de queixa, de como é experimentar as dificuldades e angústias e dores por viver neste mundo decaído. Sim, por viver neste mundo decaído. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23, uma verdade clássica. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, toda a criação geme e suporta angústias até agora. Até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Note isso, temos o Espírito Santo, mas também gememos em nosso íntimo.
Esse gemido se refere justamente às angústias, desolações e problemas que enfrentamos. Ninguém quer estar em uma sala de UTI. Ninguém quer ser amputado. Ninguém quer ser subtraído. Ninguém. Mas, de acordo com o plano de Deus, como a natureza ou toda a criação anela pelo dia da redenção, ele diz também que nós que temos as primícias do Espírito, note isso, as primícias do Espírito, não? Gememos em nosso íntimo, algo que nos aperta, algo que nos espreme, algo que nos deixa na luta, na aflição, algo que nos leva a nos colocar diante de Deus, como salmista, e perguntar, em uma reclamação fiel e com fé, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas esse mesmo salmista que diz: até quando, Senhor? Ele também diz: unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Aleluia! Glória! Lhe digo, Deus, ele não se incomoda com esse tipo de protesto. Quando o protesto é com base na nossa fé, com base no que cremos, e de fato isso nos encoraja a fazê-lo e nos ensina como fazê-lo pela Bíblia. Pela Bíblia. Se observarmos com muita clareza, perdoe os irmãos que o tropeço com a outra língua é fatal, mas se observarmos com muita clareza, aprendemos nitidamente com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, as reclamações dos patriarcas. Por quê? Porque se lemos o livro de Jó, vemos inúmeras vezes suas reclamações que não eram infundadas, eram com fé. Era com tanta fé que, ao ponto dele declarar, em meio à cinza e às feridas, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz o salmista, no salmo que lemos, ele é bem categórico ao dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico pela misericórdia do Senhor, e mais, eu derramo minha queixa diante dele, digo o meu problema diante dele. Queixas, reclamações que o salmista fazia através da súplica, e diante de Deus ele colocava os seus problemas. Algumas vezes, orando, isso é particular, eu digo: Senhor, coloco todos os meus anseios mais secretos em tuas mãos. Poderia reclamar de inúmeras coisas, mas eu entendo que nossas reclamações ou queixas não podem ser infundadas. Qual é a maneira que devemos reclamar? Qual é a maneira como Deus quer que venhamos a reclamar? Outra vez volto a dizer, e isso é muito importante, muito mesmo, porque o que nós temos, como diz John Piper em uma de suas mensagens, murmuração, murmuração e murmuração. Geralmente é só o que sabemos fazer, murmurar.
Por que não foi assim? Por que não é assim? Por que não temos isso? Por que não temos aquilo? Deus não está comigo, Deus faz para um, mas não faz para outro. Murmuração, murmuração e mais murmuração. Ou podemos dizer murmurações. Mas qual é a maneira? A maioria dessas reclamações ou queixas bíblicas e justas está contida justamente no que chamamos de Salmos de Lamentações. Salmos de Lamentações. O livro dos Salmos contém as orações e hinos que Deus escolheu para nos ensinar como nos expressar em adoração. Olha, reclamar adorando. Cerca de 1/3 desses salmos há lamentações. E eles são preciosos diante de Deus. Eu não poderei ler tudo, mas vou deixar como gravado e as referências estão aí para você ver. Nesses lamentos, os escritores derramam sua dor diante de Deus. Salmo 137. Derramam sua raiva. Salmo 140. Declaram seu medo. Salmo 69. Declaram sua nostalgia. Salmo 85. E alguém diz nostalgia, sim, porque o salmista faz lembrar: Senhor, como tu livraste teu povo lá do Egito. Isso é nostalgia. Declaram as confusões, Salmo 102. Desolação, Salmo 22. Arrependimento, Salmo 22 e 51. Decepções, Salmo 74. Depressão, pastor, sim. Salmo 88. Quer do mal externo ou interno, quer das trevas ou luz. Está me entendendo, irmão? Esses salmos são expressões da profunda e insondável compaixão de Deus por nós. Tiago 5,11, ele diz: eis que temo por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vocês já ouviram sobre a paciência de Jó? Não reclamar. Abra um parêntese. Eu me lembro agora de Zezinho, um homem que foi terrível, mas que se converteu a Jesus. Eu o conhecia seu irmão também, o conheço. Seu irmão era policial militar, e Zezinho era como o que chamamos de ovelha negra. Esse homem se converteu a Jesus, sem emprego, sem ter recurso. Como novo convertido, deveria murmurar como muitos antigos. Eu ouvi uma vez o seu irmão, que já está aposentado da polícia, dizer a mim o seguinte: eu nunca ouvi reclamar sem ter razão. Eu nunca ouvi murmurar. E me disse mais: lembro de um dia em que cheguei em sua casa e o fogão estava limpo, sem panelas. Eu pedi para beber água e eu fui à geladeira e não havia nada, só água. E esse meu irmão, ora, crente em Jesus, me disse: fique para almoçar comigo. E o policial disse em sua mente: como vou ficar se não tem nada para comer? Ao terminar de pensar, ele disse: olha, não se preocupe de não ver nada para comer, porque eu já reclamei ao meu Senhor que hoje eu não tenho nada. E que eu queria comer peixe. E tu vai comer peixe comigo, com arroz.
E o seu irmão, crente também, policial, disse: está ficando louco. E não deu uns 20 minutos, alguém tocou na porta. Era uma irmã da igreja que o conhecia e trazia com ela 2 panelas. E ela disse: irmão Zezinho, eu estava em casa, cuidando dos peixes, tratando, ticando, como dizemos no Amazonas. E Deus falou comigo que um de seus servos estava pedindo algo para comer, e especificamente era peixe. E eu perguntei: que servo? E Deus me disse que era o Senhor, e aqui está o peixe já tratado, pronto para fritar, e nesta outra panela está o arroz. Glória, 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 glória. Quando reclamamos com fé, o Senhor moverá céus e terras. Aleluia! Se preciso for, move o planeta, o universo, para favorecer os seus. E quando ele diz: ouviste sobre a paciência de Jó, é passar por toda a trituração da escola do discipulado radical de Deus e sair vitorioso lá na frente, sem murmurar, sem titubear na fé, sem balançar. Aleluia! Ele sabe que muitas vezes experimentamos uma dor desconcertante. Ele sabe. E, portanto, muitas vezes precisamos expressar nossa dor a Ele. Agora, a maneira que nós falamos, pode ser que obtenhamos uma resposta semelhante à de Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas quando expressamos nossa dor, Ele conhece o que passamos. Deus, Ele quer, note isso, que derramemos nossas queixas e lhe digamos sobre nossos problemas. É o que está no Salmo 142, verso 2. Ele quer que façamos isso em particular. Por isso, muitas orações é entre nós e Deus. Em uma das passagens bíblicas diz: entra no teu quarto e ora a Deus que está em secreto. Ele não está brincando. Há orações que não é necessário os vizinhos e os companheiros, irmãos, ouvirem. Só tu e Deus. Só você e Deus. Ele quer que façamos isso em particular, assim como Davi escreveu o Salmo na caverna de Adulão, que está em 1 de Samuel 22. Ele quer que façamos isso também corporativamente, como quando o povo de Israel cantou o Salmo 142 juntos. Ou aquele salmo que diz assim: quando estávamos lá na Babilônia, ficamos como quem sonha. Não é? Ele quer que digamos a Ele exatamente o que nós sentimos. Não é de forma superficial. Como quando Davi exclama, também no Salmo 142, versículo 4, ninguém se importa com minha alma. Ele está reclamando a Deus. E eu posso obter a resposta pela fé. O próprio Deus dizendo: eu me importo. Quando você diz: ninguém se importa com minha alma, sabe qual é a escritura que nos ampara? Quando ele diz ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te desampararei. Não é suficiente? Ele quer nos lembrar que apesar das coisas parecerem, ou o que sentimos agora, como parecem, como sentimos agora,
temos grandes promessas dele. A pandemia assola, nos cerca, mas nós temos uma grande promessa. 2 de Pedro 1,4, ele diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Glória. Então, nosso Deus, ele deseja isso, que através do que passamos, tenhamos a compreensão das grandes promessas. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque um dia desses, os problemas não nos afetarão mais. Passará. Como quando Davi expressou sua esperança. Versículo 7 do Salmo 142, ele diz: porque tu, Senhor, será propício para mim. Para mim. Glória. Glória ao Senhor. Então, esses problemas que afetam a humanidade têm o seu fim já determinado. Você quer ver? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Minha avó, que dorme no Senhor desde 2007, me lembra um dia em que eu cheguei onde ela estava. Escute bem. Minha avó serviu ao Senhor por pelo menos 45 anos. Crente. Poderia relatar outras coisas, mas um dia eu cheguei e ela já estava muito debilitada da vista. Minha tia Sônia, que agora assiste, vai saber. E eu disse: tudo bem, vó? E ela disse: sim. E eu pedi a sua bênção, ela me abençoou e ela disse assim para mim: eu só não posso ler mais a minha Bíblia, porque já não posso ver mais. E eu disse a ela, tentando consolar: vó, quando nós vamos envelhecendo, isso nos passa. Sabe o que ela me disse? Isso é crer que o Senhor é propício, que todas essas coisas que nos afetam passarão. E ela me respondeu da seguinte maneira: eu sei, filho, mas tudo que eu li, eu guardo no meu coração. Está me entendendo? E o salmista diz: porque tu, Senhor, será propício para mim. Deus é propício para conosco. Esses salmos lamentantes são tesouros para nós, os santos. Eles dão uma voz inspiradora às nossas almas, muitas das vezes sobrecarregadas. Está sobrecarregada a tua alma? Às vezes uma alergia que te complica a saúde. Às vezes um sintoma que te leva a crer que tu estás contaminada com esse novo vírus. Eles modelam para nós, esses salmos, como reclamar a Deus de tal maneira que o honramos. Eles mesmos são expressões do cuidado misericordioso de Deus para nós. Pois nele vemos que não estamos sozinhos quanto nos sentimos ou pensamos que estamos. E que Deus realmente nos entende. Reclamar sem murmurar. Essa é a nossa lição. Seja o que seja que tu estejas passando, saiba como se dirigir a Deus, como se dirigir ao Senhor. Nesta manhã, se tu crê de todo o teu coração, de toda a tua alma, eu quero orar por ti. Coloca tudo nas mãos do Senhor.
sem murmurar. Reclame com fé e ele te ouvirá. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a tua vida a Deus nesse momento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, te damos graças em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Te exaltamos, Senhor, por tua bondade. Bendize a cada um dos irmãos, a cada um dos teus servos, consolando e atendendo as suas queixas com fé. Ó Deus da glória, ensina-nos através dos salmos e lamentações, para que venhamos a nos expressar diante de Ti com sabedoria. A cada um dos irmãos que neste momento necessita, os abençoa. E tudo mesmo, tudo, Senhor, seja para a glória do Teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todos hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.